Nossa, vou começar a ter isso aqui, fica bem mais legal. Isso aqui tem coisa pra gesticular. Já que roubaram meu cenário, mesa nova pra vocês. Objection! Nossa, isso aqui é bem melhor pra ficar puto com as coisas. Coisas que me deixam putos. O que eu fico puto? Ervilha, mano. Tudo com ervilha eu acho uma bosta, tá ligado? Milho é muito melhor. No que diz respeito às sementes pequenas pra colocar em comida, é milho. Mas não é ervilha, tá ligado? Gente com bafo, tá ligado? Escova o dente, ô vagabundo. Você vai ter os mesmos, você só tem um conjunto de dente. Cuida deles, você não vai ter outro. Pam 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 tan 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 tan. Eu pedi um helicóptero pra produção, mas eles não conseguiram pra gente. Boa noite, tudo bem? Eu sou Dudu Saad, seu humilde apresentador, e hoje teremos um episódio especial de Nerd Rank, em que não vamos ranquear nada. Hoje a gente vai falar sobre informação e eu vou contar pra vocês uma história de como uma bandeira pirata se tornou símbolo de revolução ao redor do mundo. Hoje a gente vai falar de como a vida imita a arte e como a bandeira de One Piece virou símbolo de liberdade e revolução ao redor do mundo. Eu falei isso 2 vezes, mas tudo bem. Imagens da tela. Imagens, protestos, bandeiras voando, coisas acontecendo. Oh meu Deus, pipipi, popopó. Você talvez conheça essa bandeira. Ela pertence ao bando do Chapéu de Palha, do anime One Piece. Mas o que ela está fazendo no meio de protestos políticos? Na França, no Nepal, Filipinas, Indonésia, a arte está atravessando o mar e virando símbolo de revolução. E hoje a gente vai te explicar o porquê. Talvez você não saiba o que seja One Piece, então vou dar uma pequena sinopse daqui. One Piece é um anime, é uma história, um mangá sobre piratas que começou em 1997. A gente segue nosso protagonista, o Monkey D. Luffy, que ele quer ser o rei dos piratas. Então ele vai navegando por um grande mar com seus amigos tripulantes, de ilha em direção à ilha no fundo, no final do oceano, onde ele vai virar o rei dos piratas. Na sua tripulação ele é cheio de pessoas caricatas, gente esquisita, então ele tem uma rena, que é o médico dele, tem um esqueleto que com sua música toca a alma das pessoas, tem uma arqueóloga procurada pelo mundo, um samurai que usa 3 espadas. Mas One Piece não é só sobre piratas procurando tesouro, é uma história sobre liberdade, resistência e quebrar correntes, literalmente. Em um mundo dominado por um governo mundial corrupto, que mantém o controle sobre as pessoas das ilhas, famílias nobres intocáveis e uma elite que esmaga o povo, os heróis da história são necessariamente fora da lei. Luffy e sua tripulação não seguem regras, eles libertam ilhas, derrubam tiranos e salvam os oprimidos. É uma aventura? Sim, com certeza. Mas também é uma metáfora poderosa sobre lutar contra sistemas injustos, sistemas corruptos e sobre sonhar com um mundo onde todo mundo pode ser livre. Então o Luffy, ele vai de ilha em ilha, não com esse objetivo de libertar as pessoas e acabar com a tirania. Ele vai pela sua aventura, só que no caminho dele, ele vai fazendo amizades, pessoas que ele encontra, e por causa dos seus laços com essas pessoas, ele acaba batendo de frente contra esses sistemas opressores, essas pessoas que estão no poder. E o One Piece, ele, por ser uma história contada, ele deixa muito claro quem são os vilões dessa história, quem são as pessoas más, o que é o bom e o que é o mal, só que ao mesmo tempo ele narra como é preto e branco, como é cinza a linha entre o que é justiça e o que não é, quem é o opressor e quem não é. E a história de One Piece foi inspirada por revoluções e coisas que aconteceram ao longo da história. Da história do mundo real. O criador de One Piece, o Eiichiro Oda, se inspirou em muitas coisas, histórias de rebeldia, revoluções, piratas reais, injustiças modernas, sistemas de opressão, para criar a sua história. A arte imita a vida, mas agora, no mundo real, a vida está começando a também imitar a arte.
Em 2025, a bandeira do chapéu de palha foi vista em diversos protestos ao redor do mundo. Indonésia contra a corrupção governamental, Nepal exigindo reformas, nas Filipinas, onde tudo isso surgiu, até em Paris, na França, em manifestações contra o autoritarismo. Para muitos manifestantes, a bandeira representa coragem, justiça e rebeldia. Ela virou um símbolo de resistência popular, assim como outras imagens da cultura pop já fizeram isso anteriormente. A máscara do V de Vingança já virou símbolo do Anonymous, o pessoal que invadiu Wall Street. A música Bella Ciao, a resistência italiana contra o fascismo, ela veio à tona novamente com a Casa de Papel e em protestos ao redor do mundo. Então isso mostra que a cultura pop não é apenas entretenimento, mas sim um espelho. E ela também serve como combustível para esses eventos que acontecem ao redor do mundo. Eu tive que tomar uma decisão. Se tivesse deixado você lá, estaria agora numa das celas de interrogatório do Creed. Eles prenderiam você, torturariam e provavelmente... Hoje em dia, One Piece é o mangá mais vendido da história. Mais de 578 milhões de cópias ao redor do mundo foram vendidas, um crescimento de 68% nas vendas dos Estados Unidos em 2023, e a série da live action da Netflix foi vista por 18 milhões e meio de pessoas só na primeira semana. Então a gente não tá falando de um nicho, a gente tá falando de um fenômeno cultural global que agora tá florescendo e mostrando sua face na realidade mesmo. Mas aí vem a pergunta, tudo isso é política? One Piece é comunista? É libertário? É antigoverno? Alguns streamers dizem que sim, outros acham que é só entretenimento, mas eu acho que a resposta é mais simples. One Piece é sobre liberdade, é sobre indivíduo, é sobre conexões das pessoas. Não importa se é de esquerda, de direita, de centro, diagonal, o anime, a história, grita contra qualquer estrutura opressora, qualquer estrutura de poder, e a única bandeira que se levanta é a da liberdade. O Luffy nunca quis ser político, ele não bate de frente com os dragões celestiais e tudo pra subir ao poder, por poder. Ele só quer navegar, ele só quer sua liberdade e ele se preocupa com as pessoas próximas dele, os seus companheiros, os seus amigos. Mas é esse espírito mesmo que está inspirando os jovens da geração Z ao redor do mundo inteiro. A arte pode ser um escapismo, mas às vezes ela vira bússola. E hoje em dia, nesses protestos acontecendo, ela está representando muito mais do que só uma história sendo contada. Seja nas páginas de um mangá ou nas ruas de uma cidade, o desejo de mudar o mundo é o mesmo. E quando a arte encontra esse desejo, ela vira revolução. Ao longo da história, desde a antiguidade, o pessoal fala que a história vem do Oriente para o Ocidente. A gente viu essa bandeira sendo usada em protestos e tudo, e agora ela apareceu na Europa, começou a surgir lá. Então eu imagino que isso não vai ser apenas uma onda que passou, mas sim uma maré que está surgindo. Eu imagino que nos próximos anos, nesses próximos protestos que a gente vê, porque a gente está numa instabilidade política gigantesca aqui no mundo ocidental e tudo, a gente vai ver mais e mais isso, e eu espero que esse símbolo seja um símbolo de união, não por país, não por nacionalidade, não por identidade política, mas sim de indivíduos que ao redor do mundo, em diferentes contextos, em diferentes países, estão juntos em uma batalha contra a opressão, contra o poder que nos esmaga e a favor um do outro, e a favor da parceria, da união e da liberdade das pessoas. Eu sou Dudu Saad, sou um humilde apresentador, espero que isso tenha sido informativo para você. O próximo protesto que tiver aí no Brasil, eu vou levar essa bandeira. Se você ver isso comigo, só se for um protesto legal, né? Se for um protesto meio bosta, não vamos não. Mas se for um protesto legal, vamos voltar aí e vai ser bem bacana. Vamos trazer essa bandeira pra bater na cara desses corruptos, vagabundos. Será que eu quebrou muito? Não, perdão, me animei. Eu não posso ter uma mesa. Caramba, mas tem que fazer, vamos fazer por partes. Eu tenho que colar primeiro essa parte pra poder colar a outra. Eu tô colando meus dedos tudo. Eu como. Quando ficar duro, eu mastigo pra fora isso.